Amém, irmãos. Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. A gente vai continuar, falando a respeito daquilo que é o tema, desse mês, o mês sábado, domingo passado, a gente começou, o Ari começou fazendo a abordagem, a respeito da fé, o fundamento, de todos nós. E ao longo desse mês a gente vai passar pelos pontos básicos, daquilo que é a vivência do cristão. Os pontos chaves, para que a gente possa viver e para que a gente possa experimentar uma maturidade naquilo que Deus tem nos chamados para viver como igreja. Então, não sei se você já leu alguma vez ali no fundo, fala a respeito da nossa visão, da nossa missão como igreja. Nós não estamos aqui para dominar o mundo, nós não estamos aqui para te fazer um escravo, mas nós estamos aqui para te conduzir a um amadurecimento naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, Então, ao longo desse mês a gente vai estar falando a respeito dessas coisas. E hoje a gente vai falar e a gente vai começar a entrar, a respeito do nosso compromisso que nós devemos ter com a palavra, com as Escrituras. E ter esse compromisso, vai nos levar a um nível de maturidade maior daquilo que a gente já tem experimentado. E eu queria orar, queria que você fechasse seus olhos aí, para que a gente pudesse ser direcionado por aquilo que Deus quer falar com cada um. Amém? Amém, Deus. Nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar trazendo a revelação da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, Paizinho, os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor tire toda a distração, Paizinho, que o Senhor traga a nossa mente, o nosso coração, Deus, para esse momento aqui agora, Pai. Que a gente venha parar, Senhor, de pensar no mundo lá fora, nos problemas que a gente vai enfrentar amanhã, Pai, mas que a gente possa, Deus, parar por um momento agora, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai, e ser aquietado pelo Teu Espírito, Senhor Deus, que o Senhor faça silenciar todas as outras vozes, Deus, do nosso interior, Paizinho, que insistem, Deus, em tirar o nosso foco, Pai. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, quando a gente inicia, o nosso processo de caminhada com Deus, quando a gente converte, é como a gente começar a estudar. Quando a gente inicia na escola, lá no jardim, lá na primeira série, a gente é como criança, a gente é como bebês que estão comendo, a papinha, a gente é como crianças que estão começando a aprender o beabá, o alfabeto. E também, de acordo com nós vamos caminhando com Deus, nós somos aqueles adolescentes, aqueles jovens, que vão saindo dessa fase de adolescência, de criança, e vão adentrando, a fase adulta. Então, alguns iniciam, começar no mercado de trabalho, outros iniciam uma faculdade, outros iniciam outros projetos, abrir sua empresa, empreender e tudo mais. E eu vejo um panorama, de toda a nossa vida cristã como essa ascendente na vida do ser humano. A gente começa aos poucos, a gente começa pequeno, a gente começa sabendo nada, e à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai sendo introduzido, na sociedade, a gente vai ganhando o quê? Conhecimento. A gente vai aprendendo a viver. E além da sala de aula, além da nossa vivência interrelacional, a gente vai aprendendo a como se relacionar uns com os outros. Então, na vida da igreja, na vida em comunidade, é da mesma forma. Quando você converteu, quando você entregou sua vida para Jesus, esse não era o final. Porque se fosse assim, Deus te matava e te levava para o céu já. Mas Ele tem um propósito, Ele tem um plano específico para cada um de nós. E aí, quando a gente não entende isso, e a gente acha que a gente entregar a nossa vida para Jesus, a gente entregar a nossa vida para Deus, agora é o ponto final de todas as coisas, a gente se frustra. Por quê? Porque a gente acha que todos os nossos problemas vão se acabar. A gente acha que a vida vai ficar mais fácil, a gente acha que a vida vai ficar mais leve, e muito pelo contrário. As nossas responsabilidades, elas vão aumentando. Assim como quando a gente começou na escola, lá no prézinho, a gente vai ganhando maturidade e crescimento, na vida com Deus é da mesma forma. Então, o ponto de partida, o ponto de início, é o momento em que você entrega
a sua vida para Jesus. Então, muitos aqui, às vezes, já têm uma caminhada longa, outros já têm uma caminhada pequena, outros uma média. Mas, independentemente de quando você começou, da onde você começou, como você começou, é importante você entender isso, que é apenas o início e que nós devemos avançar rumo ao amadurecimento. E esse amadurecimento, ele vai partir do pressuposto em que a gente precisa conhecer a Deus. Quando nós entramos na comunidade, quando nós começamos a andar com Deus, nós não sabemos nada. E à medida que a gente vai caminhando em comunhão, em ensino da palavra, da leitura, da oração, dos sacramentos, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai ganhando maturidade em Deus. Então não pense que você já sabe de tudo. Se você está na igreja há 10, 20, 30 anos. Não menospreze aquele irmãozinho, às vezes, que vai subir lá para pregar, achando que ele não vai ter nada para acrescentar na sua vida. Não menospreze aquela pessoa humilde, que às vezes está com o coração no altar de Deus, queimando em amor por Deus, e você simplesmente ignora. Porque Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, o princípio básico do nosso crescimento com Deus é a gente não saber, é a gente não achar que sabemos tudo. A partir do momento em que você acha que você já sabe todas as coisas, que você já sabe, e que você já viveu tudo em Deus, esse é o começo da sua queda. Esse vai ser o início da sua queda. Porque se você acha que sabe de tudo, meu irmão, você ainda não sabe nada. Porque você pode viver 50, 100, 200 anos, e ainda assim não vai ser suficiente para você experimentar tudo aquilo que Deus tem para fazer e transformar na sua vida. Porque o nosso coração é ruim, a nossa mente é pervertida, e a gente sempre vai pender para o lado oposto daquilo que é a vontade de Deus. E alcançar essa maturidade é algo que está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Que ele fala assim, ó: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à plena medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus está falando que nós estamos sendo conduzidos num processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento, ele vai se dar à medida que nós vamos andando em unidade e à medida que nós vamos crescendo em conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, ele fala aqui da imaturidade, ele fala para a gente não ser levado por qualquer tipo de vento de doutrina, qualquer tipo de ensinamento. Então, como que a gente vai amadurecer? Como que a gente não vai ser enganado por mentiras? Como que a gente não, quando ligar a televisão e ver lá o Rinodê, ou ver lá, outras mensagens positivas sobre a vida, você não vai ser levado a achar que aquilo é verdade para a sua vida. Quando nós conhecermos plenamente a verdade. Não tem como você não ser enganado por alguma mentira, por algo sutil que o mundo, que a sociedade, que as filosofias do homem podem produzir, se você não conhecer de fato aquilo que é a verdade de Deus para a sua vida. Então, não adianta você querer ficar estudando como a mentira ela é produzida, não tem como você estudar as filosofias, as outras religiões e tentar achar aquilo que são os pontos contraditórios com a sua fé, se você não se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Se você não conhecer e buscar conhecer a palavra de Deus, você só vai conseguir reconhecer aquilo que é uma mentira de Deus, aquilo que é uma mentira do diabo, se você conhecer exatamente aquilo que é a verdade de Deus. Então, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai entender aquilo que é o processo de Deus para a nossa vida? Estudando as Escrituras. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é aquela que transforma. Mas nós vivemos num mundo em que a gente escuta muita coisa, que a gente vê muita coisa,
e que muitas vezes a gente é confundido no nosso entendimento. Porque muitas mensagens são pregadas, muitas palestras são feitas, e a gente vive num mundo que está descrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. E eu queria que você abrisse lá agora. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3. Segundo Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, meus irmãos, a gente já está vivendo essa época. A gente já está inserido nessa sociedade, nesse mundo, onde as pessoas não querem mais ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade incomoda, a verdade faz a gente sentir uns calafrios assim que a gente não entende, porque ela penetra lá no fundo da nossa alma, e ela revela aquilo que nós somos, ela revela quais são as intenções e os propósitos do nosso coração, e essa verdade é a palavra de Deus. Então nós vivemos um mundo hoje em que todos querem aquele Jesus, meu brother, Jesus, o cara legal, que me aceita do jeito que eu estou, do jeito que eu sou. Mas ninguém quer o Cristo que fala para a gente morrer para nós mesmos. Ninguém quer o Cristo que fala para a gente negar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Porque seguir um Jesus que é legal, que me aceita, que é meu brother, é fácil. Mas tomar a sua cruz e seguir a Cristo é difícil, vai custar tudo. Então por isso que hoje as pessoas elas não querem saber da verdade, porque ela dói. Ela faz com que a gente seja confrontado naquilo que é as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Então a gente vive no meio desse mundo, em que as pessoas buscam apenas os seus próprios interesses. E aí, o que nós, como cristãos, nós precisamos estar fundamentados? Na palavra. Porque a palavra é a nossa bússola. A palavra é o nosso manual de instrução para a vida. Daquele que nos criou, daquele que é o nosso Pai. Então, por que a gente negligencia esse manual tão importante? Por que a gente deixa de lado ouvir as palavras de vida eterna? Por que a gente prefere fazer um monte de outras coisas se não estudar a palavra, se não estar em comunhão com os irmãos? Porque isso às vezes não é importante para nós. E aí é por isso que muitas vezes a gente se pega em crise. É por isso que muitas vezes a gente se pega ansioso, com medo. Não que essas coisas não vão acontecer com você ou comigo, mas aonde está o nosso coração vai dizer como a gente vai reagir a todas essas coisas. Porque você pode se sentir abatido, você pode se sentir triste, vai ter dias em que você vai se sentir desanimado, mas a grande diferença é se você vai permanecer nesse estado ou não. A grande diferença é se você vai ficar alimentando esse estado de espírito ou não. Então a verdade ela vem para nos confrontar. E ela vem como uma espada de dois gumes, que está escrito lá em Hebreus no capítulo 5, versículo 12, que ela penetra e divide juntas e medulas, ela divide intenções do nosso coração. A palavra ela vem para nos confrontar. E aí, lá em 2 Timóteo no capítulo 3, volta aí um pouquinho no versículo 14. Paulo ele vai dar algumas instruções para Timóteo. Timóteo, um líder que estava à frente ali das igrejas plantadas por Paulo. Timóteo ele dá algumas orientações. E essas orientações valem para nós hoje. Para que a gente possa guardar o nosso coração, para que a gente saiba como viver nesse tempo descrito aqui, em que as pessoas não querem ouvir a verdade. A partir do versículo 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado.
sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, meus irmãos, algumas coisas que eu tiro desse texto. E algumas coisas que a gente precisa levar e carregar para a nossa vida por todo sempre. O primeiro, como você enxerga a palavra de Deus? Ao olhar para a Bíblia, como que você enxerga? Você vê isso aqui apenas como mais um livro? Como mais um bando de palavras escritas para orientar, com promessas legais, com promessas boas? Ou você olha para esse livro como algo que é inspirado por Deus? Você olha para as Escrituras como palavra de Deus ou como mais um livro qualquer? Porque se você não olha esse livro como uma palavra inspirada por Deus, meu irmão, nada vai fazer sentido na sua vida. Nada vai fazer sentido na sua vida se você não enxergar, se você não olhar essa palavra como uma palavra inspirada por Deus para a sua vida. Porque se você olhar apenas como mais um livro, você vai estar fadado a fracassar, a viver mais uma religião em que na hora que te apertar o calo, lá onde dói, você vai pular fora. Então, enxergar e ver a palavra de Deus como uma bússola, como um manual do Criador e do nosso Pai, faz toda a diferença e faz todo sentido. Então, eu não sei qual tem sido a sua relação com a palavra. Porque se você a enxerga como um manual de instrução para a sua vida, quanto tempo você tem gasto para se alimentar dela? Quanto tempo você gasta lendo, meditando? Porque a gente gasta mais tempo, né, no Facebook, no Instagram, do que estudando a palavra de Deus. Então, as nossas atitudes e as nossas prioridades vão revelar aquilo que realmente importa para nós. Então, não adianta você falar que você acha a Bíblia o livro de Deus, inspirado por Deus, o manual para a sua vida, se você não gasta tempo lendo, meditando e estudando essa palavra. Pense nisso, como você enxerga ela. O segundo ponto, ela é fonte de toda a verdade. Foi o que Paulo falou aqui. Ela é a fonte de toda a verdade. Então, meu irmão, se atente tão somente em estudar essa palavra, porque nela está escrito toda a verdade de Deus para a nossa vida. Se você não quer cair em mentiras, se você não quer ser enganado por qualquer charlatão aí da fé, ou por qualquer outro tipo de ensinamento, se dedique em estudar a palavra, porque ela é a verdade de Deus. Toda a verdade está aqui. Terceiro ponto, ela corrige e condena os nossos erros. Ela penetra e nos revela os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então essa palavra aqui, meu irmão, ela não é só um livro cheio de promessa legal, cheio de promessa massa, mas ela é uma das poucas que aponta o nosso erro e que nos corrige ao mesmo tempo. A palavra de Deus, ela condena o nosso erro e corrige-o ao mesmo tempo. Ela não apenas fala no que você está errando, ela não apenas fala o que você precisa mudar, ela não apenas aponta o seu erro, mas ela traduz, ela agora nos mostra qual é o modo com o qual Deus quer que nós vivamos. Então ela é uma tradução da vontade de Deus. Então não é apenas você deixar de fazer alguma coisa, não é apenas você não fazer algo, porque muitas vezes a gente fica focado no não, né? A gente fica, não, eu não posso, não, eu não vou, não, eu não faço. E a gente se esquece daquilo que a gente deve fazer. Então entender essa palavra dessa forma muda o nosso entendimento.
A gente sai de uma gaiola, a gente sai de uma prisão religiosa e legalista e começa a viver a liberdade que Cristo nos deu. Então, você se tornar um cristão, meu irmão, não vai fazer de você um escravo da religião. Não vai fazer você um bitolado. Não vai fazer você um fanático, como muitos falam. Como muitos têm medo de se tornar. Quanto mais eu estudar a Bíblia, mais eu vou tornar um fanático, mais eu vou me tornar um louco. Não, meu irmão, porque a verdade, ela nos liberta de todas essas coisas. E quando nós formos libertos pela palavra de Deus, então nós vamos viver uma vida plena. Então, muitas vezes, às vezes você está aí tentando focar naquilo que você não pode fazer, que você não deve fazer. Mas a palavra de Deus, ela está apontando um caminho em que as coisas que você deve e que você precisa fazer estão contidas todas aqui. Se você está perdido, se você está sem direção, essa é a luz. Se você está num buraco e não consegue achar o final, achar a entrada, essa é a luz que vai te conduzir. Essa é a palavra de Deus que vai te tirar de uma situação que você não sabe o que fazer, porque ela ilumina os nossos pensamentos. E terceiro e quarto ponto, ela ensina a maneira correta de viver. Então, meus irmãos, a palavra, ela é a nossa referência. Ela é o nosso padrão de vida. A partir dela, nós temos um referencial de como viver essa vida louca. Se você não sabe como lidar com a sua família, se você não sabe como trabalhar na sua empresa, se você não sabe como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, meu irmão, está tudo aqui, ó. Tudo que nós precisamos para viver uma vida dedicada a Deus, está aqui. Mas a gente quer caçar num monte de outros lugares. A gente quer buscar num monte de em outras fontes. Buscar aquilo que só está aqui nas Escrituras. Então, a palavra de Deus estabelece um padrão. Se você não tem um referencial, ela é o nosso referencial absoluto. Ela não muda. Você pode falar, eu não sei como ser pai, porque eu não tive um pai. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai lá no céu que está olhando para você. E você precisa tão somente olhar para ele agora e aceitar essa paternidade. Eu não sei como ser um bom filho. Deus enviou o seu filho Jesus para nos mostrar qual que era o padrão de ser filho. Eu não sei como ter as minhas relações de amizade, ter as minhas relações lá no meu trabalho, não sei como que eu faço. Meu irmão, está tudo aqui. Toda a Escritura tem tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida dedicada a Ele. Então o padrão, o referencial, está tudo aqui. Se você não se empenhar em estudar, se você não se empenhar em viver isso, você vai viver uma vida medíocre, você vai viver uma vida completamente aquém daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E lá em Tiago, no capítulo 1, abre aí também, Tiago no capítulo 1, versículo 22. Um pouquinho para frente aí. Tiago no capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouvirem, serão felizes no que fizerem. Olha isso aqui, irmão. Se vocês colocarem em prática
vocês serão felizes em tudo o que fizerem. Então, meu irmão, a chave da felicidade não está na música lá do Zezé de Camargo e Luciano, não. Não está na música sertaneja, não está em você querer conquistar o melhor emprego dos seus sonhos, não está em você ter o carro dos seus sonhos, não está em você ter a casa que você sonha, a igreja perfeita, mas a verdadeira felicidade está em viver e praticar aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Josué, quando foi substituir Moisés ali, né, quando ele morreu, Deus vira e fala para ele, olha, medita nessa palavra, de dia e de noite, e tudo que você vai fazer, e tudo que você vier a fazer, você vai ser bem sucedido. Então, meu irmão, quer ser bem sucedido na vida? Não fica só ouvindo o que a gente fala aqui todo domingo, ou toda quarta, ou todo pequeno grupo. Mas começa a praticar. Começa a colocar isso na sua vivência. A partir de amanhã, começa a viver isso. E aí você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. E o sucesso que a palavra de Deus nos promete, não é o sucesso que o mundo promete. A felicidade que a palavra de Deus nos promete, não é a felicidade que o mundo canta, que o sertanejo canta. Mas é uma felicidade que vai além das circunstâncias. É uma felicidade que você vai estar em paz, independente das situações ao seu redor. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter um casamento bem ajustado, se você quer ter uma família que anda no caminho de Deus, pratica, viva essa palavra, encarne essa palavra, porque isso é promessa de Deus para a sua vida. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Se você tem vivido uma vida miserável, se você tem vivido uma vida desgramada, no sentido literal da palavra, meu irmão, tem alguma coisa errada. E o que está errado é que nós não estamos meditando nessa palavra como deveríamos. Porque se nós estivéssemos, nós estaríamos vivendo a plenitude daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você ama a Deus, do tanto que você fala, do tanto que você canta, você obedece. Porque não adianta nada você falar que ama a Deus, mas não faz o que Ele falou para a gente fazer. Não adianta nada você falar que ama a Deus, se não se esforça em querer conhecê-lo. Se a sua preguiça é maior que a sua fome. Se o seu cansaço é maior que a sua sede. Então você precisa reajustar tudo que está abalado aí. Você precisa refazer os seus horários, você precisa fazer a sua rotina. Porque se você chega à noite, no final de um dia estressante, cansativo, querendo orar e ler a Bíblia, meu irmão, você vai durar 10 segundos e vai capotar e vai começar a babar lá. Então encontre momentos, encontre horas no seu dia que você vai estar com o seu coração, com a sua mente, ou com o seu corpo totalmente ligado nessa palavra. Porque Ele nos quer por inteiro. No nome de Jesus. Será que você tem gasto mais tempo nas redes sociais do que meditando nessa palavra? Porque aquilo que você gasta mais tempo é aquilo que você prioriza. Então, meu irmão, priorize a palavra de Deus. Priorize esse livro aqui que vai trazer vida para você. Porque senão você vai ficar igual aqueles caras de academia, já viu? Que malha só o braço e a perna fica fininha. Vai ficar igual um cone. Não adianta você orar demais, você ser o cara do jejum, da oração, do fogo, se você não medita na palavra. Você vai ficar manco. Não adianta você só estudar a palavra, mas se você não tem vida de oração. Não adianta você ter só coração se você não tem entendimento. Não adianta você ter só força e não ter um coração humilde que se ajoelha diante de Deus, que se ajoelha diante daquele que pode resolver, que pode dar a direção de todas as coisas. Porque às vezes você vai correr, você vai se esforçar, mas você vai estar indo para o lugar errado. Você vai estar indo para a direção totalmente oposta.
Então você vai chegar lá no final e vai ver que correu atrás do vento. Então, no nome de Jesus, que você possa assumir um compromisso com a palavra de Deus. Que não seja apenas de palavras, mas seja de atitudes. Amém?